Mais um vídeo de exercícios da Lei de Tortura, Lei 9455, de abril de 1997, somente com questões que já caíram em concursos públicos. Questões que já caíram em concurso. Concurso Agente Penitenciário 2012. Nos termos da Lei Federal 945597, o crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou indulto, inafiançável mas suscetível de graça e indulto, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, afiançável, mas não suscetível de graça ou anistia. Pause o vídeo e dê sua resposta. A alternativa correta é a letra C. Observe que você que vai fazer a prova de agente penitenciário 2014, olha como a IBFC ela tenta pegar o candidato no jogo de palavras. Olha, ela tira uma letra, afiançável e suscetível de graça ou indulto, inafiançável, mas suscetível e insuscetível, mas não suscetível. Então você tem que saber a letra correta. É por isso que a gente faz o estudo dessa forma. Então, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Próxima questão, também de agente penitenciário 2012, Minas Gerais. Considerando as disposições da lei que define os crimes de tortura, analise as proposições abaixo. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. 2. Constitui crime de tortura submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pause o vídeo e dê a resposta correta. Se você marcou a letra C, você errou. Por quê? Somente a 1 e a 2 estão corretas. Por que estão corretas? Olha, 1. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Correto. Causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão. É aquela tortura com o desejo de obter confissão. E olha, constranger alguém, qualquer pessoa. Está correto conforme a lei que nós estudamos. E 2. Constitui ainda crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de castigo. É aquela tortura-castigo daquela pessoa que você tem guarda. Por exemplo, pai e filho, professor e aluno, aquelas pessoas que trabalham em creche e as crianças que ficam em creche. Então, as duas estão corretas. São duas formas de tortura tipificadas pela lei. Beleza? 13. Essa questão de um simulado, não é de concurso público, mas achei na internet. Nos termos da Lei 945597, que define os crimes de tortura e dá outras providências, não constitui causa de aumento de pena prevista para o crime de tortura ser cometido contra criança gestante maior de 60 anos, mediante sequestro por agente público contra pessoa sob custódia do Estado. Pausa o vídeo, releia e dê a sua resposta. Alternativa correta, nosso gabarito é a letra D. Contra pessoas sob custódia do Estado não é causa de aumento de pena. Não é causa. Quando ocorre aumento de pena? Quando é contra criança, gestante ou maior de 60 anos. 2. Quando é mediante sequestro. E 3. Quando é por agente público. Esses 3 são causas de aumento de pena. Agora, contra a pessoa sob custódia do Estado, não necessariamente será causa de aumento de pena. Quando que será? Se a pessoa que estiver sob a custódia do Estado for torturada por agente público, aí sim será aumento de pena. Aí por causa de ser agente público. Mas se a pessoa que estiver sob custódia do Estado for torturada por outra pessoa, por exemplo, torturada por outro preso, não será causa de aumento de pena o fato de simplesmente ser contra a pessoa sob custódia do Estado. Será se for por agente público. Então observe que é uma pegadinha. Então a letra D é o nosso gabarito, não é causa de aumento de pena.
Próxima questão. 14. Essa eu retirei da CESP-UNB. Joaquim, agente penitenciário, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crimes dispostos na Lei 9455 de 97. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer referida função pelo prazo de 6 anos. Isso está certo ou está errado? A alternativa está correta. Nós vimos lá na lei, na parte teórica, que quando houver uma condenação e o torturador, o condenado, for agente público, ele será, além das penas, que nós deixaremos para analisar nas próximas questões, ele ficará o dobro do prazo, ou seja, pelo dobro do prazo ele não vai poder exercer aquela função. Então, ele terá o dobro do prazo. E aqui 3 anos, portanto 6 anos é o dobro do prazo que ele não vai poder exercer função pública. 15. Um agente penitenciário determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. A alternativa está certa ou está errada? Se você marcou certo, você acertou. Por que você acertou? Porque a lei de tortura diz que submeter o preso a qualquer outra medida gravosa não prevista em lei é a forma de tortura. Então, não existe em nenhuma lei, em nenhum regulamento, a forma de castigo ficar em pé ou não poder se alimentar por determinadas horas. Então, essa é uma medida gravosa não prevista em lei. Portanto, será tortura e está certo o nosso gabarito. Questão número 16. Também retirado da CESP. Everaldo, pretendendo obter a confissão de Alexander acerca da prática de determinada conduta delituosa, queima-o por meio de choques com o fio desencapado. Entretanto, sem prestar atenção à corrente elétrica utilizada, vem a causar a morte de Alexander. Diante do fato narrado, é correto afirmar-se que, letra A, Everaldo praticou os delitos de homicídio qualificado e tortura em concurso formal de crimes. Everaldo praticou os delitos de homicídio qualificado de tortura em concurso material de crimes. Everaldo praticou o delito de homicídio qualificado pela tortura. Ou Everaldo praticou o delito de tortura qualificada pela morte. Pause o vídeo, releia e dê a sua resposta. A alternativa correta, nosso gabarito, é a letra D. Everaldo praticou o delito de tortura qualificada pelo resultado morte. O objetivo aqui era torturar, mas ele vem e erra a mão e mata. É a tortura qualificada pela morte. É diferente de homicídio qualificado pela tortura. Se fosse a letra C, o objetivo seria matar, mas matar aos poucos, matar torturando. Como o objetivo não era matar, o objetivo era obter confissão, será a tortura qualificada pelo resultado morte. É o chamado crime préter-doloso. Existe o dolo na ação e a culpa no resultado. Então, a ação dolosa e o resultado ele é culposo. Não era querido o resultado morte, mas aconteceu. Então, é tortura qualificada pela morte. E a última questão desse nosso vídeo é exame da ordem OAB. Sobre o crime de tortura, assinale a alternativa correta. É crime inafiançável e suscetível de graça, anistia e progressão de regime. Trata-se de crime próprio, pois o legislador restringiu sua prática apenas a funcionários públicos no exercício de suas funções. Letra C. Trata de um crime formal que se consuma com a morte da pessoa submetida a intenso sofrimento físico. Letra D. O efeito automático da condenação é a perda do cargo, função ou emprego público. Qual é a resposta correta? É a letra D. Efeito automático. É fácil, pessoal. Nós sabemos que é crime inafiançável e suscetível de graça
mas não de progressão de regime. Aquele que está respondendo por crime de tortura, ele terá progressão de regime. Trata-se de crime próprio? Ele não é crime próprio. Algumas modalidades dentro da tortura é próprio de funcionário público, mas outras qualquer pessoa pode cometer, como por exemplo a tortura por confissão. Então, para tentar confissão ou informação, aquela não é crime próprio de funcionário público. Trata-se de crime formal, que se consuma com a morte da pessoa, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com a lei de tortura. E a última está correta, o efeito da condenação é automático, é a perda do cargo. O efeito automático da condenação é a perda do cargo. Você é agente penitenciário, foi condenado? Não tem conversa, está demitido. E aqui nós terminamos mais esse vídeo. Eu aguardo vocês nos próximos. Terminamos as nossas questões para o concurso de agente penitenciário, entre outros, sobre a lei de tortura. Até a próxima.